Vós sois justo, Senhor, e justa é a vossa sentença. Tratai o vosso servo segundo a vossa misericórdia. 23º domingo do tempo comum, 10 de setembro, mês da Bíblia. Programa Minutos do Evangelho, uma realização da Pascom, a Pastoral da Comunicação da nossa paróquia Santo Berto, todos os domingos aqui na 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Quando nos reunimos nas celebrações da Santa Igreja, em nome de Jesus, temos a garantia de sua presença entre nós. A liturgia nos motiva a valorizar a correção fraterna, a qual, agindo na caridade, procura o bem do próximo e estreita os laços que nos unem como discípulos do Senhor. Iniciando bem o programa deste domingo, vamos fazer aí a oração vocacional, que a gente tem feito sempre no início do programa, para conclamar e celebrar o ano vocacional, pedindo a Nosso Senhor que derrame sementes de vocações aqui na nossa paróquia. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar as famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. E o programa Minutos do Evangelho deste domingo, ele vem trazer os seus quadros tradicionais, que a gente sempre tem trazido no programa. Momento com Maria de hoje, nós vamos falar da Natividade de Nossa Senhora, e essa data foi lembrada no dia 8 de setembro. Os santos da Santa Igreja, desta última semana, que nós vivemos agora. Hoje teremos o Evangelho de São Mateus, uma reflexão também deste trecho do Evangelho. Uma parte da reflexão ela nos vem do catecismo da nossa Santa Igreja. O quadro com a palavra Igreja vai estar bem abrilhantado hoje. Serão duas conversas que a gente teve, uma com a Igreja do Rafael Baixo e outra com a Associação dos Autistas, Pais e Amigos, dos Autistas de Ibirama. Então a gente vai trazer essas duas conversas hoje. Com o grupo dos autistas, a gente conversou com a Andréia, e com o pessoal do CPC da Igreja São Rafael, a gente conversou com o Eduardo e com a Lenita, lá da comunidade. São pessoas que assumiram agora o novo CPC lá da comunidade. Então a gente vai estar falando com eles hoje no quadro com a palavra Igreja. Não percam. Também traremos a agenda e os compromissos da nossa paróquia, um pouco de música, reflexão, conhecimento da fé e da tradição da nossa Santa Igreja. Hoje, no programa Minutos do Evangelho, a gente vai trazer uma música agora e depois a gente já volta com o quadro Momento com Maria de hoje. Muito bem, mais um domingo, mais um Momento com Maria. Hoje nós vamos falar da Natividade de Nossa Senhora. Foi dia 8 de setembro que passou agora. No dia 8 de setembro, celebramos a festa litúrgica da Natividade de Nossa Senhora. Essa festa acontece após 9 meses da celebração da Imaculada Conceição, ou seja, Maria foi concebida sem a mancha do pecado original. Ela nasceu de Deus para depois gerar o próprio Deus em seu ser. Maria foi, desde a sua concepção, agraciada por Deus
e, no momento oportuno, foi escolhida para gerar o Salvador. Não há relato certo do dia do nascimento de Nossa Senhora, mas a Igreja calcula 9 meses após a data da celebração da festa da Imaculada Conceição. Maria nasce para Deus, dedica toda a sua vida a Ele e é escolhida por Deus para gerar o seu Filho. Com o seu nascimento, Maria nos ensina a dedicarmos a nossa vida toda a Deus e consagrar os filhos que as esposas gerarão a Deus, para que sejam agraciados por Deus desde a concepção. A celebração da Natividade de Nossa Senhora, em 8 de setembro, segue uma tradição muito antiga, seguindo a tradição desde os primeiros séculos da Igreja. Dessa forma, completando 9 meses após a festa da Imaculada Conceição. Não há relatos sobre o nascimento de Nossa Senhora, pois o principal objetivo dos evangelistas era apresentar a pessoa de Jesus. Maria passa a aparecer na Sagrada Escritura a partir do anúncio do anjo Gabriel a ela, e Maria se colocando à disposição do Senhor para gerar o Salvador. Maria é o elo entre o Antigo e o Novo Testamento. Segundo o relato que temos dos evangelhos apócrifos, ou seja, evangelhos que não foram escritos pelos apóstolos, mas que não fazem parte do cânon da Igreja, do cânon da Escritura. Segundo o relato que temos desses evangelhos, Maria teria nascido na Galileia e seus pais se chamavam Ana e Joaquim. Esses evangelhos não são considerados inspirados por Deus, esses apócrifos, mas são considerados documentos históricos pela Igreja. Bom, toda a Igreja que faz o convite para contemplar e festejar o nascimento de Maria, por meio de São João Damasceno, desde o século VIII. Vinde todas as nações, dizia São João, vinde homens de todas as raças, línguas e idades, de todas as condições. Com alegria, celebremos a natividade da alegria. Que a criação inteira se alegre, festeje e cante a natividade de uma santa mulher, porque ela gerou para o mundo um tesouro imperecível de bondade. E porque, por ela, o Criador mudou toda a natureza humana em um estado melhor. Palavras de São João Damasceno, no século VIII, sobre o nascimento de Nossa Senhora. Prosseguindo, o nascimento de Maria é o nascimento da alegria, pois sabemos que por meio de Maria nos chegaria o Salvador. Assim como celebramos com alegria o nascimento de Jesus e o contemplamos com amor no presépio, agora é o momento de nos alegrarmos com o nascimento de Maria e contemplar com carinho o seu rosto terno e amoroso, que nos conduz até Jesus. A mãe nos conduz até o Filho e praticamente 3 meses antes de celebrar o Natal de Jesus, celebramos a Natividade de Maria. A Virgem Maria foi escolhida por Deus antes de todos os séculos, a fim de que ela fosse a mãe do Filho de Deus, mãe do Salvador. Com o nascimento de Maria, começava a se concretizar o plano da salvação de Deus, que culminaria com o nascimento de Jesus. Por isso, com o nascimento de Maria, a Igreja pede que todos nós exultemos de alegria e que, através desse nascimento, possamos ser imbuídos de muita esperança. O maior presente que podemos oferecer a Maria nesse dia da sua natividade é imitá-la em suas virtudes, ou seja, fazermos tudo de acordo com a vontade de Deus, guardar no nosso coração e meditar a palavra do Senhor. Peçamos nesse dia que a Virgem Maria passe na frente de todos os nossos problemas. Ofereçamos ainda
um presente muito especial a Nossa Senhora, através da oração da Ave Maria. Toda vez que rezamos uma Ave Maria, oferecemos rosas à Virgem Santíssima. E nada melhor do que oferecer rosas para ela no dia da sua natividade. Que nesse dia possamos olhar para a imagem de Nossa Senhora da Natividade e contemplar nela a esperança da salvação, que veio por meio do nascimento de Jesus. Aproximemo-nos dela com confiança de que por ela chegaremos certamente à nossa meta, que é o Senhor Jesus. Vamos lembrar então, a nossa devoção à Nossa Senhora, ela se dá por causa de Jesus. A devoção à Imaculada é por causa do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Honramos Maria por ser mãe do Salvador. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 4 de setembro até 10 de setembro. Vamos falar daquelas pessoas que devem servir de exemplo para a nossa vida como católico. 4 de setembro foi segunda-feira, dia de São Bonifácio, grande pacificador. Seu pai era um padre romano chamado Geocondo, numa época em que ainda não existia uma legislação totalmente definida sobre o celibato eclesiástico. Deixar claro isso, né? Muitos padres já a praticavam espontaneamente. No entanto, a ordenação de homens casados também era permitida. Todavia, o casamento era proibido para aqueles que já são diáconos ou eram sacerdotes. Bonifácio, culto e equilibrado, já está à frente nos anos em que o fizeram papa. Certamente, não pacificamente, devido à disputa interna durante o curto pontificado anterior do Papa Zósimo. Também a divisão entre o clero e o povo romano naquela época. Bonifácio, com seu melhor conhecimento dos problemas, consegue acalmar as tensões entre os bispos e os fiéis. Então, ele sabe como minar pacificamente as manobras do imperador Teodósio II do Oriente, e ele tem fama de ser erudito e também é um grande amigo de Santo Agostinho, né? São Bonifácio fez um grande trabalho no período que esteve à frente da igreja, né? Na terça-feira, dia 5 de setembro, dia de Santa Teresa de Calcutá, a Madre Teresa, né? Fundadora, missionária e mãe dos pobres. Madre Teresa nasceu em uma família albanesa em Skopje, no dia 26 de agosto de 1910. Foi batizada com o nome de Goncha Agnes. Desde pequena, foi acostumada pelos seus pais a viver louvando ao Senhor e ajudando os mais necessitados. Não causa surpresa, portanto, quando aos 18 anos fez a escolha de se tornar missionária. Em setembro de 1928, Agnes deixa sua casa e entra para o Instituto da Bem-aventurada Virgem Maria, em Dublin. Ali recebeu o nome de Maria Teresa. No ano seguinte, foi para a Índia, onde por quase 20 anos viveu feliz em uma escola da sua congregação, lecionando aos jovens ricos da região. Madre Teresa dedicou-se com todas as suas forças à defesa da vida nascente. Inesquecível seu discurso na entrega do Prêmio Nobel da Paz em 17 de outubro de 1979. O maior destruidor da paz, afirmou na ocasião, é o aborto, e frisou: a vida das crianças e dos adultos é sempre a mesma vida. Toda existência é a vida de Deus entre nós, né? A Madre Teresa defendeu muito, né? O nascituro, né? O nascituro, né? O feto e a concepção em si, né? E lutou muito contra o aborto, né? Madre Teresa faleceu no dia 5 de setembro
de 1997, em Calcutá, na Índia. No dia 6 de setembro, foi quarta-feira, dia de São Liberato de Louro. Liberato nasceu na pequena Louro Piceno, província de Macerata, na Itália. Pertencia à nobre família Brunfort, senhores de muitas terras e muito poder. Mas o jovem Liberato, ouvindo o chamado de Deus e por sua grande devoção à Virgem Maria, abandonou toda a riqueza e conforto para seguir a vida religiosa. Liberato foi um nobre e se tornou um frade. Lembra São Francisco de Assis, né? Renunciou às terras e ao título de senhor de Louro Piceno, que havia herdado de seu tio, em favor do seu irmão Galtério, e foi viver no convento de Rocabruna, em Urbino. Ordenado sacerdote e desejando consagrar sua vida à penitência e às orações contemplativas, retirou-se ao pequeno e ermo convento de Sofiano, não distante do castelo de Brunfort. Lá vestiu o hábito da Ordem dos Frades Menores de São Francisco, onde sua vida de virtudes valeu-lhe a fama de santidade. Quando atingiu a idade de 45 anos, sua virtuosa vida chegou ao fim. Caiu gravemente enfermo, ficando entre a vida e a morte. Não conseguiu beber nada. Por outro lado, recusava-se a receber tratamento com a medicina terrena, confiando somente no médico celestial Jesus Cristo e na sua abençoada mãe. Frei Liberato ingressou na vida eterna, numa data incerta do século XIII. Na quinta-feira, 7 de setembro, dia da independência do Brasil, foi dia do Beato Vicente de Santo Antônio, um grande missionário no Oriente. Nasceu no castelo de Albufeira em 1590. Seus pais, Antônio Simões e Catarina Pereira, educaram-no na piedade e nos bons costumes. Passada a infância, enviaram-no para Lisboa, onde, depois de ter revelado um talento multiforme ao longo da carreira eclesiástica, ordenou-se sacerdote aos 27 anos. 4 anos depois, em 1621, já estava no México, onde entrou na Ordem de Santo Agostinho. Feita a profissão, cedo sentiu inflamar a alma dele para o fervor das missões, com aspirações ao martírio na perseguição religiosa do Japão, e para lá partiu em 1623. Uma vez chegado, mudou de traje de nome, fazendo-se caixeiro ambulante pelas ruas de Nagasaki, para poder entrar nas casas e introduzir-se nas famílias, onde converte os pagãos, consola e encoraja os cristãos perseguidos e assim, infatigavelmente, durante alguns anos, trabalhou em contínuas catequeses, pregações e administrações dos sacramentos. Descoberto e preso em 1629, procuraram fazê-lo renegar a sua fé católica, religiosa e também sacerdotal, sujeitando-o a 5 banhos sucessivos de água a ferver, mas ele manteve-se invulnerável até o derradeiro combate, o tormento do fogo. Constância de mártir e perseverança de apóstolo foram os 2 maiores clarões desta ascensão à glória, que ficaram ainda mais expressamente estampados nas fervorosas cartas dos seus últimos dias, como nos últimos discursos que, até ao momento do martírio, dirigia aos circunstantes cristãos e também aos infiéis. São Beato Vicente de Santo Antônio, morreu no Japão. 8 de setembro, sexta-feira, dia da Natividade de Nossa Senhora, né? A gente lembra, a igreja toda lembra, o nascimento da Mãe de Deus. A Natividade da Virgem Maria é uma das festas marianas mais antigas. Imagina-se que a sua origem esteja ligada à festa da dedicação de uma igreja a Maria. Segundo a tradição, era a casa dos pais de Maria, Joaquim e Ana. É localizada em Jerusalém, construída no século IV, essa igreja. A Basílica de Santa Ana é onde nasceu a Virgem. Em Roma, esta festa começou a ser celebrada no século VIII,
durante o pontificado do Papa Sérgio I. Né? A Natividade de Nossa Senhora é celebrada 9 meses depois da celebração da solenidade da Imaculada Conceição, que é 8 de dezembro. Nossa Senhora da Natividade é padroeira e protetora das costureiras, além dos cozinheiros, dos destiladores, dos fabricantes de alfinetes e panos e da hospedaria, entre outras, né? E no sábado, dia 9 de setembro, dia de São Pedro Claver. São Pedro Claver nasceu em Verdú, na Catalunha, em 25 de junho de 1581 e não pertencia a uma família nobre, não. Fez o noviciado em Tarragona, os estudos filosóficos em Palma de Mallorca e iniciou os teológicos em Barcelona. Tudo na Espanha, né? Ele ainda não havia terminado seus estudos quando foi destinado à missão de Nova Granada, como era chamada a atual Colômbia. O jovem desembarcou em Cartagena em 1610 e foi ordenado sacerdote em 1616, naquela missão onde, por 44 anos, trabalhou entre os escravos afro-americanos em um período de forte tráfico. Aprendeu a língua dos angolanos e serviu-se de outros 18 intérpretes para instruir os escravos. Com essa proposta, Pedro de Claver batizou cerca de 400 mil negros durante os 40 anos de missão apostólica. Foram atribuídos a ele ainda muitos milagres de cura. Em 1650 adoeceu com a peste. Sobreviveu, mas pelo resto da vida não pôde mais trabalhar. Nos últimos 4 anos da sua existência terrena, passou imobilizado na enfermaria do convento. O homem que fora a alma da cidade, pai dos pobres e consolador de muitas desgraças, foi completamente esquecido por todos, passando o tempo em oração. São Pedro Claver morreu em 8 de setembro de 1654, na Colômbia. 10 de setembro, domingo. São Nicolau de Tolentino, protetor das almas do purgatório. Nicolau nasceu nas Marcas em 1245, na diocese de Faro. Ainda adolescente, conheceu os agostinianos e foi atraído pela vida monacal, a qual se consagrou em Tolentino. Foi um asceta de sorriso amável, de longas orações e jejuns, sempre acompanhados pela simpatia e a caridade. Desde os 7 anos de idade, suas preocupações eram as orações, o jejum e uma enorme compaixão pelos menos favorecidos. Nisso se resumiu sua vida: penitência, amor e dedicação aos pobres. Virtudes alinhadas a uma fé incondicional em Nosso Senhor e na Virgem Maria. Aos 14 anos, foi viver na comunidade dos agostinianos de Castelo de Santo Ângelo, como oblato, isto é, sem fazer os votos perpétuos, mas obedecendo às regras. Mais tarde, ingressou na ordem e, no ano de 1274, foi ordenado sacerdote. No dia 10 de setembro de 1305, ele fez sua última prece e entregou seu espírito nas mãos do Senhor, antes de completar 60 anos de idade. Foi enterrado na sepultura da capela, onde se tornara célebre confessor e celebrava suas missas. O local tornou-se meta de peregrinação e os milagres atribuídos a ele não cessaram de ocorrer, atingindo os nossos dias. Muito bem, nós somos Nicolau de Tolentino. Nem todos os santos são mártires, né? Muitos deles apresentam-se como santos através da sua vida, né? Que é um grande exemplo para todos nós. Os textos do santo da Santa Igreja Católica é do site católico cançãonova.com. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que como faróis luminosos orientam o nosso caminho. Aqui, o programa Minutos do Evangelho traz resumido. Quem quiser pode procurar na internet ou achar livros que falam dos santos, aí você vai se surpreender. Existem exemplos muito fortes ali de como viver a sua fé católica. Vamos ouvir a música do salmo da liturgia deste domingo. Não fecheis o coração. Ouve hoje a voz de Deus.
Depois a gente retorna, depois da música já, com mais um bloco do programa de hoje, que é o Evangelho da nossa liturgia deste domingo. O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando-nos sua palavra, a palavra da reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, disse Jesus a seus discípulos: Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, te não ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pela boca de duas outras testemunhas se decida toda a questão. Se os não ouvir, dizei-o à igreja. Se não ouvir a igreja, considera-o como um gentil e um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desatardes sobre a terra será desatado no céu. Ainda vos digo que se dois de vós se unirem entre si sobre a terra a pedir qualquer coisa, esta lhes será concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde se acham 2 ou 3 congregados em meu nome, aí estou eu, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Iniciemos então a reflexão desse texto de hoje, do Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 18, o versículo de 15 a 20, vamos falar do Catecismo da nossa Santa Igreja, parágrafo 1443. Durante a sua vida pública, Jesus não somente perdoou os pecados, como também manifestou o efeito desse perdão. Reintegrou os pecadores perdoados na comunidade do povo de Deus, da qual o pecado os tinha afastado, ou mesmo excluído. Sinal bem claro disso é o fato de Jesus admitir os pecadores à sua mesa, e mais ainda, de se sentar à mesa deles, gesto que exprime ao mesmo tempo, de modo desconcertante, o perdão de Deus e o regresso ao seio do povo de Deus. Nós podemos fazer a leitura desse parágrafo do Catecismo da nossa Santa Igreja, de que, de fato, Jesus se envolveu com os pecadores e os reintegrou, sim, à sociedade da sua época. Mas, com certeza, esses pecadores seguiram o que Jesus pediu. Vá e não peques mais. E se converteram, se arrependeram, se convergiram ao reino de Deus e à missão e ao trabalho que Jesus havia colocado. Parágrafo 1444. Ao tornar os apóstolos participantes do seu próprio poder de perdoar os pecados, o Senhor dá-lhes também autoridade para reconciliar os pecadores com a Igreja. Esta dimensão eclesial do seu ministério exprime-se, nomeadamente, na palavra solene de Cristo a Simão Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra ficará ligado nos céus, e tudo que desligares na terra ficará desligado nos céus.
este mesmo encargo de ligar e desligar, conferido a Pedro, foi também atribuído ao Colégio dos Apóstolos, unidos à sua cabeça. Obviamente, a sequência é toda a igreja, através dos seus bispos, dos seus diáconos, dos seus sacerdotes, dos padres, tem esse poder conferido a Pedro e depois a todos os apóstolos, de ligar e desligar aqui na Terra. E aí nós passamos para o próximo parágrafo do Catecismo deste domingo, 1445. As palavras ligar e desligar significam: aquele que vós excluirdes da vossa comunhão, ficará também excluído da comunhão com Deus. Aquele que de novo receberdes na vossa comunhão, também Deus o acolherá na sua. A reconciliação com a Igreja é inseparável da reconciliação com Deus. E aí a gente fala do sacramento da penitência, da reconciliação, a confissão. Parágrafo 1458. Sem ser estritamente necessária, a confissão das faltas cotidianas, dos pecados veniais, é, contudo, vivamente recomendada pela Igreja. Com efeito, a confissão regular dos nossos pecados veniais ajuda-nos a formar a nossa consciência, a lutar contra as más inclinações, a deixarmos curar por Cristo, a progredir na vida do Espírito. Recebendo com maior frequência este sacramento, o dom da misericórdia do Pai, somos levados a ser misericordiosos também com Ele. Aquele que confessa os seus pecados e os acusa, já está de acordo com Deus. Deus acusa os teus pecados. Se tu também os acusas, juntas-te a Deus. O homem e o pecador são, por assim dizer, duas realidades distintas. Quando ouves falar do homem, foi Deus que o criou. Quando ouves falar do pecado, foi o próprio homem quem o fez. Destrói o que fizeste, para que Deus salve o que fez. Quando começas a detestar o que fizestes, é então que começam as tuas boas obras, porque acusas as tuas obras más. O princípio das obras boas é a confissão das más. Praticaste a verdade e vens à luz. O nosso catecismo é muito verdadeiro, né? Ele não mente jamais, e a verdade da nossa fé, verdade da nossa doutrina, da Santa Igreja, está ali contida no catecismo dela, né, da nossa Santa Igreja. Vamos ver então o que diz, né, o Dia a Dia com o Evangelho da editora Paulo sobre esse texto do Evangelho de São Mateus de hoje. A comunidade cristã é convidada à correção fraterna. Não se trata de vasculhar a vida do irmão com o fim de julgá-lo e condená-lo. Não é isso. Isso é fofoca, isso é chico, é intriga. Não é isso que a Igreja pede. A correção passa pelo crivo da misericórdia, uma vez que todos nós estamos sujeitos a cometer erros, com certeza, né? Todos nós tropeçamos e caímos. Por isso, a correção ao irmão que erra se faz por etapas e se reveste de grande dose de tolerância e compreensão. Do diálogo interpessoal, passa-se ao apelo de 2 ou 3 testemunhas. Em último caso, não havendo não havendo a conversão, pede-se a ajuda da comunidade. Tudo se faz em clima de oração comunitária, da qual participa o próprio Jesus ressuscitado. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Nossas comunidades têm longo caminho a percorrer quando se trata do exercício da correção fraterna, né? Com certeza, pois corrigir é obra do amor, mas a correção fraterna, né? Não aquela correção de apontar o dedo, né? Não é isso que a Igreja pede. Mas atenção, muito cuidado.
Correção fraterna não é aceitar o pecado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O pecado ele tem que ser excluído. O pecador tem que se arrepender. O catecismo já deixou bem claro isso. O próprio Cristo deixa isso bem claro, né? Para receber a reconciliação com Deus, é primeiro necessário, né, o arrependimento, né? Pedir e se converter. Né? Senão, não tem como corrigir ninguém e nem acolher o pecado. O pecado não pode ser acolhido. O pecador, sim. O pecado, não. O pecador arrependido, sim. O pecador que não se converte não tem mais lugar na presença da igreja. E o programa Minutos do Evangelho continua. A gente chega com o quadro com a palavra à igreja. E hoje a gente vem até no Ribeirão Taquaras e um pouquinho diferente, vem conversar com a Andréia. Tudo bem, Andréia? Boa tarde. Tudo certo, boa tarde. Tudo certo contigo? Bom, a Andréia, ela faz parte da associação Grupo de Autistas, Pais e Amigos, né? AMA de Ibirama. É uma associação que está iniciando agora, né, André? Está começando a fundação dela, né? Exatamente, está iniciando agora e ela tem como objetivo principal, eu acho que dar assistência, né, para pais, né, que têm filhos autistas. É isso mais ou menos que eu falei? Na verdade, o que é uma AMA? O que a gente está buscando, né? A gente está na fundação dela, a gente já está terminando a parte burocrática, né? Então ela está iniciando agora. E o que seria uma AMA? Ela traz muitos benefícios para a cidade, porque o número de autistas vem crescendo muito. Eu tenho 2, né? Então, assim, a gente sabe qual a dificuldade de tratamentos que hoje não se tem no município. Uhum. O que se tem é particular. A PAI tem, mas também é muito restrito. E querendo ou não, ela não consegue abranger todos, né? Não consegue porque é muita coisa. É muita criança. E a PAI hoje, ela restringe muito. Ela atende níveis 2 e 3. Níveis 1, ela não atende. Vamos lá, então. O que é essa... É uma doença? É uma particularidade? É uma situação psicológica? Tenta explicar um pouquinho para nós, porque talvez tenha muita gente que não sabe o que é o autista, né? O autista, na verdade, é uma parte neurológica do cérebro que tem uma deficiência. É um deficiente. Uhum. Só que tem níveis de deficiência. Tem nível 1, 2 e 3. Entendi. Então, antigamente se chamava nível 1 de leve, 2 moderado e 3 de grave. Só que não se usa mais esse termo. É que, assim, nível 1 de suporte é uma criança que precisa de atendimentos, precisa de tratamentos, mas ela consegue menos suporte. Tu não precisa estar auxiliando tanto uma criança nível 1 do que uma criança nível 2 e 3. 2 moderado, que já precisa mais suporte, mais atendimentos, mais tratamentos. E nível 3, né, que é mais severo, que é uma criança que precisa de muito auxílio. E provavelmente não consegue fazer as coisas sozinha, sem alguém estar junto. E hoje, então, a nossa PAI, ela consegue dar assistência para nível 2 e 3. Nível 1, ela até atende mais crianças até 6 anos. Depois disso, ela não atende mais. Não atende mais. E crianças autistas, querendo ou não, ela precisa praticamente uma vida inteira de tratamento. Porque vai mudando, né? A criança vai tendo... cada parte da vida a gente sabe que é uma dificuldade diferente. Uhum. Então, a gente precisa dar suporte para essa criança. Entendi. Então, assim, a gente precisa de neuropsicólogos, psicólogos, a gente precisa de neuropediatra, de terapia ocupacional, de fonoaudióloga, musicoterapeuta. Então, assim, é uma gama imensa de tratamentos que um autista precisa para ter um desenvolvimento. Então, assim, às vezes um autista nível 2 consegue, não que vai sair o autismo dele, mas ele consegue ir para o nível 1. E, André, qual é, assim, a particularidade mais que a gente poderia colocar, assim, como algo que é autista essa criança? Na verdade, os laudos, quem dá são os neuros, né? Os neuropediatras. Só que isso é feito toda uma... que nem as minhas, a minha do meio.
levou 1 ano para vir um laudo. Então, assim, é a psicóloga que faz, eles têm estudos. Mas eles assim, têm... dentro de casa, assim, no início, Pra ver se a como gente é que o pai e a mãe vai identificar isso? Desconfiar que a criança pode ser autismo? Porque assim, ó, a criança, para cada fase de idade, ela tem um desenvolvimento normal. Padrão. Então, assim, às vezes uma desenvolve um pouquinho mais rápido, outra menos, né? Mas mesmo assim, ela tem que ter um nível. Então, tipo assim, a criança tem que sentar até a idade, ela tem que falar até tal idade. Às vezes a criança já tem 3 anos e não fala nada. Ela não pode até 3 anos não ter falado nada. A criança... E assim, é muito individual de criança para criança. Eu tenho 2 e são diferentes uma da outra. Porque a gente, assim, conhece algumas... Eu conheço os teus filhos também, né? E a gente, assim, visualmente, não às vê vezes nada. não percebe. Não. Né? Visualmente não percebe. Né? Principalmente quem está de fora, né? Mas pai e mãe vão identificar no comportamento. A criança no dia a brinca dia. diferente. Ela não dá funcionalidade aos brinquedos. Ela, que nem as minhas de pequena brincava. Brincam com pedrinha, elas enfileiram pedrinhas, elas não deixam tirar as coisas do lugar, elas são muito padronizadas. Mas para isso, então, vocês criaram essa associação justamente, então, para dar esse suporte para o pai, para a mãe, para a família. Isso, né? e assim, principalmente no início, né, para identificar. Legal, isso, muito bom. E para a criança também, porque o que a gente vem trazer? É um passinho de cada vez, né? Então, assim, a AMA, o que ela quer trazer para a Ibirama? A gente quer trazer essas terapias futuramente. Só que assim, isso tudo custa. Então assim, a gente entrou com a associação. Associação é sem fins lucrativos. Sim, então a gente vai precisar de ajudas de recursos. Então a gente vai agora atrás de local, a gente precisa então de ajuda de prefeitura. Então assim, mas os primeiros anos é muito difícil essa caminhada. Sim, para todas as entidades, né, que tentam fazer um trabalho na comunidade é difícil. A gente vai começar aos pouquinhos para quê? Para a gente ter pelo menos alguma terapia ano que vem, porque a gente quer realmente que essas crianças tenham no município, porque a gente hoje ou precisa pagar particular, ou precisa até sair do município para ter buscar um atendimento. E hoje, mais ou menos, pode precisar quantas crianças tem no município com esse transtorno? Hoje a gente, na verdade, nem o município acho que não tem ao todo um número de crianças. Mas pelo que se falava, eu acho que tem quase 200 crianças. Assim, é um 200 crianças? Mais ou menos. Eu não tenho... Entre nível 1 e 3? A 3. Isso. É muita? Tem bastante. E vem crescendo muito, porque assim, hoje, se tu vai pegar um estudo do Brasil inteiro, eles já colocam um autista para cada 33 crianças. Então, assim, é muita criança. É muito. Eu não sabia que era assim, não. É bastante. Na verdade, assim, não é que está crescendo. Sempre teve. Sempre teve. Só que não tinha diagnóstico. Não tinha diagnóstico, Não tinha tratamento. Muitas doenças, principalmente de cunho psicológico, né? Antigamente era tratado tudo da mesma forma. Era loucura, né? É louco, tem que tratar... Se escondia, né? Se escondia. Né? E hoje em dia, graças a Deus, não, né? Isso já mudou. Nós tendo, nesse ponto, eu acho muito válida a inclusão. Se fala tanto hoje em inclusão, Se fala muito, mas é bem difícil, né? Porque mas aí a inclusão que se busca hoje não é esse tipo de inclusão. Então, parabéns para vocês, né, que tiveram essa iniciativa de fundar essa entidade para poder dar suporte, né, tão necessário para essas famílias, para essas crianças que vão ser adultos daqui a pouco, né? Com certeza, e é isso que a gente espera, porque na verdade o que a gente pretende é um adulto funcional lá na frente, para isso que se faz os tratamentos, né? Com certeza. Então assim, a gente precisa que essas crianças sejam inseridas no mundo lá fora, a gente entende que eles vão trabalhar, eles vão criar suas famílias, né? Então assim, eles precisam ser adultos funcionais. Andréia, o programa Minutos do Evangelho, a Pastoral da Comunicação da nossa paróquia Santo Berto, está à disposição da AMA, né, para o que vocês necessitarem nessa área de divulgação aí. A gente vai estar, como a gente faz com as igrejas da paróquia, a gente vai fazer também com a associação de vocês, dando todo o apoio necessário nessa área, né, da comunicação aqui da paróquia, né, do município. Estaremos sempre à disposição de vocês. A gente fez hoje essa gravação, mas nós vamos fazer mais uma, né, para colocar aí na rádio comunitária também. A gente já falou com o Ralf, a rádio comunitária também está à disposição de vocês.
né, e vamos trabalhar, vamos ajudar vocês dentro do que for possível, para que essa associação consiga realizar esse trabalho tão essencial para essas crianças e essas famílias, né? Encerramos então Muito obrigado, nossa conversa de hoje. E assim, André, a gente encerra sempre pedindo um apoio e uma força da mãe de todos, que é Nossa Senhora, né, que foi uma mãe que teve um filho muito especial, né? Muito especial. Como vocês também têm os filhos de vocês que são muito especiais. Vamos fazer uma Ave Maria? Com certeza. Ok, então. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. E conosco o programa ainda continua. Muito bem, caríssimos amigos em Cristo, nós hoje viemos num lugar muito especial que eu gosto muito de vir, já não é a primeira vez, né, que é a comunidade do Rafael Baixo, a Igreja São Rafael. Né, a gente chega aqui hoje para falar um pouquinho de um evento que vai ser realizado aqui no próximo dia 17. E a gente está feliz porque ano passado a gente fez esse mesmo trabalho aqui na comunidade com o antigo CPC. E hoje a gente vem aqui para falar com o novo CPC. Inclusive, se alguém rever o vídeo, vai lembrar que a gente falou da dificuldade que estava da comunidade conseguir um pessoal para assumir essa liderança aqui. E é uma grata satisfação a gente chegar aqui e ver uma nova composição do CPC, né, com novas pessoas assumindo os trabalhos e já de cara vão encarar aí a festa do padroeiro. Quero lembrar também, antes de nós falar com o representante aqui do CPC, ano passado o São Rafael estava ali na frente da igreja, agora ele está aqui atrás, mas ele está também todo restaurado, né? Já o novo CPC já buscou esse trabalho, já fez esse trabalho muito importante de valorizar o patrimônio que a comunidade tem. Muito bem? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, tudo certo? Muito bem, o Eduardo de quê? Bach. Eduardo Bach. O Eduardo é o tesoureiro aqui do novo CPC da comunidade. Eduardo, como é que são as expectativas para esse trabalho que vocês assumiram agora? Olha, a expectativa é bem grande, a gente está com bastante pessoas ajudando a gente conseguiu bastante premiação para a rifa, para a Roda da Fortuna, a comunidade está se empenhando para ajudar, para a gente fazer as melhorias necessárias na comunidade, né, que é um bem da nossa comunidade, né, não é uma coisa que é de uma pessoa só, a gente tem que zelar e manter para ela continuar ainda sempre forte para frente. Sim, né? Com certeza. Eduardo tem filhos? Tem filhos, né? Então, pensar neles, né? Quando a gente assume um trabalho dentro da comunidade, é justamente isso. A gente pensa na gente, claro, no momento, mas também a gente pensa nos nossos filhos, né? Nossos herdeiros, né? Que vão continuar aí depois que a gente ir embora. E eles precisam desse patrimônio, eles precisam, né, de uma comunidade forte, atuante e que traga para eles, né, o conhecimento da fé, né, e da nossa religião, que é muito, muito importante. E a festa, como é que está aí os preparativos? Olha, tá a mil, tá bastante coisa, tem bastante coisa que a gente tem que correr atrás, mas tá bem adiantado já e já tá atrás de carne, churrasco, galinha. É bastante correria, né? Fazer pastel e tudo já. Semana que vem começa a correria mesmo. Sim. A partir de segunda-feira, né, tem que se preparar. Vai ser dia 17 de setembro, né? Isso. A missa às 10 da manhã. 10 horas da manhã. Missa, né? Santa Missa. Depois logo tem o almoço, depois da missa, né? Churrasco, galinha assada e buffet. A gente vai ter. Buffet, vai ter também. Aquele churrasco de festa, né? Isso, exatamente, aquele bem bom. Eu vi também na programação que vocês vão ter brinquedo para as crianças. Sim, a gente também vai ter. Vai ter aqueles infláveis. Lá nos fundos para as crianças também. Tranquilo, né? Isso é bom. Quem vai trabalhar que tem criança junto, quem vem de fora também que tem criança. Vocês têm também a ação entre amigos, né? Isso, Tá correndo aí já na comunidade, com a liderança.
algumas rifas já veio pra gente, tá bem feliz com a... Que bom, que bom. Depois nós vamos falar com a esposa do coordenador do CPC, né? Ele está adoentado, não pôde participar, mas ele está aqui junto hoje na gravação. Sim. Mas a gente vai falar com a esposa dele, ela vai dar umas dicas para nós aí como é que vai ser a parte da alimentação, do almoço, né? Do almoço e tal. No resto, eu sei que vocês estão se organizando, né? E a festa com certeza vai ser um sucesso. Os membros antigos do CPC estão ainda dando um apoio? Sim, tem bastante gente ajudando também. Bastante gente ajudando, né? Que bom, né? A gente espera aí que realmente vocês consigam realizar um bom trabalho. De antemão, já estão de parabéns por esse trabalho da restauração aqui do Santo Padroeiro, né? São Rafael, né? A gente precisa ter a igreja bonita. Eu acho que para Deus temos que dar o melhor. Né? E nos dedicar para que isso frutifique, né? Dentro da comunidade. Muito bem, Eduardo, a gente para aqui, né? Eu vou conversar então agora com a dona Lenita, né? A esposa do coordenador do CPC, é o Sérgio Selman. Isso. Sérgio Selman. Muito bem, então, fica o nosso agradecimento pela tua participação. A gente não encerrou ainda, vamos falar com ela um pouquinho. Boa tarde, dona Lenita, como está a senhora? Tudo bem? Então aí, ó, a senhora é então a primeira dama da comunidade, sim, é isso, né? É isso, né? Primeira dama. Seu marido é o coordenador. Sim, ele está doentinho, né? Que não pôde estar aqui para falar, mas aí eu vim aqui dar uma força, né? Beleza, mas ele está aqui. A gente já conversou com ele, né? Mas ele está aqui, só que não está muito bem de saúde, né? Por causa também o clima não está muito agradável, né? Então, muito bem. Dia 17 de setembro, então, nós temos aí a festa do São Rafael. O que a senhora tem para dizer para nós aí a respeito dessa festa? A gente está se preparando assim, tudo com muito carinho, muita coisa, pensando em muita coisa diferente, e a turma toda está ajudando, como o antigo CPC, como agora esse que pegou com tudo também. A gente quer botar umas coisas novas, como nunca teve cuca caseira, a gente vai estar fazendo. A gente vai estar fazendo um tradicional que é o rocambole, que era muito feito e não foi feito mais. A gente vai ter também galinha assada, que não estava mais fazendo. Então a gente vai estar fazendo umas mudanças. Pão caseiro também. Que bom. No churrasco, quem não quiser pãozinho, vamos dizer, tem pão caseiro, vai ter também para pegar. Tudo feito pela comunidade. Tudo feito aqui, vai ser feito aqui. Que com bom. A ajuda de outras comunidades também, sim. Mas junto com nós, sabe, unindo, eu tenho certeza, assim, eu estou pensando bem positivo que a gente vai... vai ser um sucesso. E a gente está fazendo tudo com amor e carinho, a gente está pensando em tudo o bem de todos, assim, todos ser bem-vindo para nossa festa, né? E é isso aí. Então, toda a alimentação é feita aqui pelas pessoas da comunidade, que se organizam e fazem tudo. Né? Então a gente vai ter no almoço churrasco de festa, vai ter galinha assada, né, e o buffet completo ali, né, com aquelas comidas bem caseiras. Bem caseiro. Que ótimo. É nhoque, é empim de forno. Que bom. Variedade. Então fica aí né, o detalhe, né, da galinha assada que não estava tendo e desse ano vai ter. E também daí cucas, bolos, rocamboles. Sim, vai ter bolo também da Ira que a gente pegou, mas fora isso, quero um bolo mais caseiro, né? Feito uma cuca, nós temos à disposição na festa. Que bom. E o tradicional pastel caseiro, onde é feito a massa aqui, o recheio é feito na hora, fritado, e é muito gostoso. Isso já vai estar desde o início do domingo, já vai estar à disposição. Desde as 8 horas já estamos vendendo pastéis. Pastel caseiro, aquele... Pastel caseiro. Tradicional mesmo da comunidade. O tradicional. Então tá, pessoal, fica aí o convite, então, né, do pessoal aqui do CPC da Igreja São Rafael Baixo, dia 17 de setembro, a grandiosa festa em honra ao padroeiro São Rafael. A missa às 10 horas da manhã. Fica aqui o convite. Quero deixar para vocês, então, aqui à disposição, né, a rádio comunitária. Eu falo em nome do Ralph Miller, mas... com certeza ela vai estar à disposição de vocês, o programa Minutos do Evangelho, né? E a pastoral da comunicação aqui da nossa paróquia Santo Berto. A gente que agradece. Nós estamos aí à disposição para ajudar a divulgar o evento de vocês. Nessa semana toda já vai correr no programa da rádio comunitária, né? Ao meio-dia, ele tem reprise às 7 da noite,
né? Então vai estar sendo falado ali da festa de vocês a partir da quarta-feira já, tá? E vai ter chamadas ali na programação da rádio comunitária, tá bom? Não esqueçamos então, dia 17 de setembro, todos os caminhos levam ao Rafael Baixo, Igreja São Rafael. Um abraço a todos. Para encerrar o programa, né, Eduardo, vem cá. Nós vamos fazer uma Ave Maria, né, que a gente sempre faz para encerrar o programa. O Eduardo participou da primeira parte, agora ele vem aqui para nós encerrar o quadro. A gente vai também fazer uma a Ave. gente esqueceu, vai ter música também, com a Marildo, Dudu e Dinão. Sim, isso está na programação, né? Entrada livre, pessoal. Entrada livre. O brinquedo também é livre. Tudo né? gratuito, né? As crianças livres. Muito bem, então. Encerramos então o quadro de hoje com essa oração à nossa Mãe Maior, Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Rafael, rogai por nós. E vamos ver então a agenda da nossa paróquia, né? Os compromissos aí para a próxima semana. Vamos começar por quarta-feira, dia 13 de setembro, né? 19h30, missa com a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Igreja Matriz Santo Huberto. Na quinta-feira, dia 14 de setembro, é a segunda quinta-feira do mês de setembro. Nós teremos a missa da Pastoral da Pessoa Idosa, também na Igreja Matriz Santo Huberto, às 15h. Chegamos no sábado, dia 16 de setembro, 17h, missa na Comunidade Santa Cecília, da Barra do Coxo. Também às 17h, no sábado, missa na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, do bairro Areado. Ainda no sábado, 19h, missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida, do bairro Ponto Chique. Às 19h, no sábado 16 de setembro, a missa noturna na Igreja Matriz Santo Huberto. No domingo 17 de setembro, às 8h da manhã, nós teremos a missa na Igreja São Pedro e São Paulo de Dalberja. Também domingo 17 de setembro, às 8h da manhã, a missa dominical na Igreja Matriz Santo Huberto. E às 10h da manhã, temos a missa na Igreja São Francisco de Assis, do Ribeirão das Pedras. E também no domingo, 17 de setembro, a missa em honra ao padroeiro São Rafael, na Igreja do Rafael Baixo. Então, tem a festa lá, né? Começa domingo de manhã, tem durante todo o dia a festa de São Rafael, na Igreja do Rafael Baixo, né? Então, aí a gente vai ter, nesse dia, completo serviço de bar e cozinha, né, um almoço muito requintado ali, com churrasco de festa, galinha assada, né, um buffet completo. Também, durante todo o dia, eles vão estar vendendo bolos, cucas, rocamboles, inclusive pão caseiro, né? A gente até apresentou no quadro hoje, com a palavra igreja, né, o pessoal falando ali do que vai ter. Tarde dançante, né, com entrada gratuita, brinquedo inflável para as crianças, também gratuito. Enfim, né, fica aqui o convite para nós, todos aqui da paróquia, prestigiarmos esse evento na Igreja do Rafael Baixo, São Rafael. Falamos do dízimo, né? Dízimo, dar-se a Deus e aos irmãos. Seja dizimista. O dízimo é uma forma concreta de manifestar a fé em Deus e viver a esperança no seu reino. E lembre-se, né? Para dar dinheiro, você apenas precisa ter dinheiro. Mas para ser dizimista, você precisa ter fé. Vamos lembrar aí, então, o programa Minutos do Evangelho, segunda a sexta-feira, aqui na 87.9 FM, em 2 horários, ao meio-dia, com reprise às 7 da noite. O programa também está na Rádio Belos Vales, a 89.9 FM, né, de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã.
Programa Minutos do Evangelho, todo domingo também, aqui na Rádio 87.9 FM, ao meio-dia. Queremos lembrar que no próximo domingo, no quadro Com a Palavra à Igreja, a gente vai trazer mais uma conversa, desta vez com a Jéssica, do Grupo AMA, né, do grupo de apoio ali aos autistas de Ibirama. Eles terão um evento no dia 25 de setembro, né, uma palestra muito interessante. Então a gente vai estar trazendo no próximo domingo, né, no dia 17, uma conversa novamente com alguém ali da AMA, né, para falar desse evento que vai acontecer no dia 25. A pessoa é a Jéssica, né, também faz parte da diretoria. Hoje a gente falou com a Andréia, no próximo domingo falaremos com a Jéssica. Domingo que vem também estaremos trazendo no quadro Com a Palavra à Igreja o pessoal do CPC da Igreja São Miguel, da Serra São Miguel. Também vão ter a festa deles lá no dias 23 e 24, se não me engano, né? 23 e 24 de setembro, a festa tradicional da Igreja São Miguel, da Serra São Miguel. Não perca então o programa Minutos do Evangelho, próximo domingo. Para encerrar o programa então deste domingo, vamos fazer uma oração ao santo do dia de hoje, que é São Nicolau. São Nicolau, recorremos a ti pelas almas dos nossos familiares, aqueles que já faleceram e estão no purgatório, esperando a sua purificação, que alcancemos, pela tua intercessão, a salvação das famílias e dos pecadores. A ti recorremos e pedimos. Amém. São Nicolau de Tolentino, padroeiro do purgatório, rogai por nós. E por intercessão de São Nicolau de Tolentino, desça sobre todos nós, nossas famílias, né, nossos entes queridos, nosso trabalho, nossos estudos, nossos projetos, a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, para que esta semana seja uma semana repleta de alegrias e de bênçãos no nosso dia a dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir aí a última música do programa deste domingo. Que esse domingo seja também um domingo abençoado para todos nós. Nos encontramos durante a semana no programa Minutos do Evangelho, aqui nas duas rádios da nossa cidade.